Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Natália, tenho 27 anos, sou engenheira civil e estudante de logosofia aqui em Bituba. E é com muita alegria que nós recebemos vocês nessa atividade virtual aberta, promovida pela Fundação aqui de Bituba e com a colaboração das estudantes da sede de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A logosofia foi criada em 1930 pelo pensador e humanista argentino Carlos Bernardo González Pecotti, que abre ao ser humano a prerrogativa de viver conscientemente. Ela apresenta uma concepção original do homem em sua organização psíquica e mental, e da vida humana em suas mais amplas possibilidades e proporções. Há sedes de estudos logosóficos em várias cidades em diferentes estados aqui no Brasil, como também em muitos países, como no Uruguai, Argentina, Estados Unidos, México, Israel e também na Europa. Além das sedes de estudos, temos uma rede de os colégios logosóficos, que contemplam toda uma pedagogia própria, direcionada para despertar o princípio consciente na vida das crianças e dos adolescentes. Já iremos deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo alguns links para downloads de livros e também o link para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre logosofia após a atividade. Esse link dá acesso a um curso de informação. Vamos então para a atividade de hoje com o tema Mudando os Pensamentos, Muda-se a Vida? Passo a palavra então agora para a estudante de logosofia Ingrid. Boa noite, Ingrid. Boa noite, sintam-se muito bem-vindos a essa atividade logosófica. Meu nome é Ingrid, tenho 27 anos, sou oceanóloga, mestranda e estudante de logosofia. É com muita alegria que eu e a minha amiga Tamires convidamos você a refletir sobre a pergunta: mudando os pensamentos, muda-se a vida? Então, Tamires, é possível? Olá, boa noite. Meu nome é Tamires, eu tenho 28 anos, sou economista e estudante da ciência logosófica. E é com muita alegria e gratidão que eu venho hoje compartilhar com vocês um pouco dos benefícios dessa ciência, que me convida constantemente a olhar para o meu mundo interno, experimentar mudanças no meu modo de pensar e de agir, me tornando uma Tamires mais segura, mais serena e mais feliz. Nessa atividade, eu vou trazer para vocês um pouco sobre o conceito logosófico de pensamentos e o quanto esse novo conceito ele tem me ajudado a construir uma vida melhor, a viver de forma mais ampla nessa busca de ser alguém. Vocês já pararam para pensar sobre o que é um pensamento? Será que eu posso identificá-los? Fazendo essas reflexões, eu acordei de algumas vivências e fiquei pensando sobre elas. É interessante observar os movimentos que acontecem na mente quando eu preciso fazer alguma escolha importante ou quando eu preciso tomar alguma decisão. Sejam elas pequenas, como, por exemplo, as compras do supermercado, a viagem que eu quero fazer, ou as grandes, como a busca da profissão e a definição do que é prioridade na minha vida. Pois bem, o conceito que a logosofia apresenta sobre os pensamentos é, de fato, singular e original. Pode projetar o slide, por favor? Veja o que nos diz o autor. A logosofia, ao expor seus conhecimentos, apresenta o que se refere aos pensamentos como um dos mais transcendentes e de vital importância para o homem. Afirma ser entidades psicológicas que se geram na mente humana, na qual se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. Ensina a conhecê-los, identificá-los, selecioná-los e utilizá-los com lucidez e acerto. Do livro Logosofia, Ciência e Método. Nesse sentido de conhecer os pensamentos, o autor também nos ensina outro aspecto importante, o de classificá-los.
como, por exemplo, próprios ou alheios, positivos ou negativos, úteis ou inúteis. E com esse estudo, eu tenho aprendido a ter mais domínio sobre eles. Vejam só que interessante. Nesse tempo de pandemia, eu pude observar ainda mais essa realidade na minha vida. Nos momentos em que o tempo ele ficou mais ocioso, eu percebi que a minha mente ela ficou mais propensa à influência de pensamentos negativos. E, em certo momento, eu me deparei com medo de ter me infectado com o coronavírus. A me sentir mais indisposta, com dor de garganta, dores pelo corpo e também com sensação de febre. Isso aconteceu porque, em determinada semana, o temor se tornou mais forte no meu ambiente de trabalho. Bem quando a mídia passou a noticiar. Isso já aconteceu com vocês? No momento, vocês já perceberam a influência de pensamentos externos, ganhando força, querendo nos convencer de uma realidade que não existe? Eu tenho entendido que essas influências elas têm bastante força e que eu fico muito vulnerável quando eu desconheço essa realidade. E a partir dessas reflexões que eu aprendi a fazer, eu tenho me perguntado como que eu posso utilizar essa força de uma forma construtiva, para o meu próprio bem, de modo a me auxiliar a viver de uma forma mais leve, ampla e proveitosa, com mais confiança em mim mesmo. E em meus estudos, eu tenho compreendido que a identificação dos pensamentos é o primeiro passo para conseguir me libertar dessa influência negativa. Mas vocês podem estar se perguntando, por que saber disso tudo? Pensamentos positivos, negativos, próprios e alheios. Já pensaram sobre isso? Já pararam para observar os pensamentos? Eu tenho aprendido que, conforme for a natureza dos pensamentos que eu cultivo, assim será a influência que eles exercem na minha vida. Ou seja, a vida é e será em conformidade com os pensamentos mais predominantes. Por exemplo, se eu desejo ser alguém capaz de realizar aquilo que eu me proponho com segurança e determinação, eu preciso cultivar pensamentos afins com esse nobre propósito, que é me conduzir a ser algo a mais do que eu sou até aquele momento. E é intrigante constatar que, de fato, tudo que eu quero começar a realizar começa na mente, em forma de pensamentos. Eu tenho nutrem. Assim são as suas atitudes. Já se deram conta disso? E eu pude perceber o quão limitante é deixar a vida ser levada pelos pensamentos dominantes. Se me deixar levar pela mídia, pelas propagandas, eu perco minha autonomia para fazer as minhas escolhas. Seja nas compras no shopping, no corte de cabelo, na escolha dos amigos, no modo de lidar com os familiares. E me deixando influenciar por esses pensamentos de massa, eu não estou pensando por conta própria. Eu estou agindo por influência da maioria. E será que os pensamentos da maioria são os que mais me agradam? Eles, de fato, correspondem ao meu modo de sentir, de pensar e de conceber a vida? São as perspectivas que a vida me oferece quando eu ajo em conformidade com os pensamentos que eu mesma escolho. E viver conscientemente. Esse é o grande convite que a logosofia nos faz. Então, conhecer os pensamentos é ou não é algo importante? Esse conhecimento, ele tem impacto na vida de cada um, tanto no âmbito individual quanto no coletivo.
E antes de conhecer a logosofia, eu tinha a impressão de que eu pensava por conta própria. Até começar a ler, estudar e experimentar no meu dia a dia esse novo conceito. E aos poucos as coisas foram ficando mais claras. Em um primeiro momento, eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. Que de fato, alguns pensamentos são ruins, outros são bons, que alguns são meus e que muitos outros não são. E para mim foi muito libertador quando eu descobri que eu posso pensar por mim mesma, reduzindo na minha vida o poder de influência dos pensamentos ruins. E que maravilha foi descobrir que eu posso sim ter controle sobre o meu mundo interno. Enquanto eu vou conhecendo a realidade dos pensamentos, conseguindo filtrar e selecionar os melhores, à medida que eu fui percebendo com clareza quais os que eram mais dominantes na minha mente. E vejam só que interessante. Com essa investigação interna, eu pude constatar que as sensações de angústia e de inquietação que eu sentia antes eram oriundas de um pensamento de incapacidade. Eu me sentia incapaz de fazer muitas coisas. E isso era muito limitante. Vocês já se depararam com um pensamento de incapacidade? No meu caso, era um pensamento que me levava a acreditar que eu não tinha condições de fazer as atividades. Como, por exemplo, concluir uma tarefa em tempo hábil ou criar algo original. E quando eu me dispus a observar a minha realidade interna e a colocar em prática o que eu tenho aprendido com a logosofia, eu senti muita alegria. Pois eu comecei a perceber novas e mais amplas perspectivas para a minha vida. Pode projetar o slide, por favor? Nesse sentido, o autor da logosofia ele me ensina. Se você se propõe seriamente a aperfeiçoar sua vida, não deixe nela parte alguma sem modificar. Mude-a totalmente. Troque o temor, se houver, pelo valor. E sentirá a alegria de viver. Do livro Base para a Sua Conduta. E sabe, no começo não foi fácil trocar o temor pelo valor. Os desafios no trabalho, eles bloqueavam os recursos da minha mente, que ficava limitada a apenas acreditar na minha incapacidade. Porém, a decisão de mudar aquela triste realidade foi uma força que me levou a agir, no sentido de fortalecer a confiança em mim mesma, nutrindo pensamentos construtivos e revigorantes. Eu passei a reconhecer mais valor em mim mesma, ao invés de ver defeitos. E com esses novos conhecimentos, eu estou compreendendo o porquê. A causa motivadora das minhas dificuldades, das minhas limitações e como que eu posso superá-las. E vocês se recordam, quando eu falei sobre aquele pensamento de incapacidade? Eu vou relatar uma experiência muito proveitosa que me ajudou a vencê-lo. Atualmente, eu trabalho com crianças. E em um certo dia, uma colega de trabalho e amiga muito querida me convidou para colaborar em uma atividade profissional que ela realizaria. Eu recebi aquele convite com muita alegria e entusiasmo. Então, eu comecei a me organizar e me preparar para a atividade, que consistia em uma contação de histórias em uma escola para crianças de aproximadamente 5 anos. De imediato, eu recordei o livro infantil Chico Valente, que eu recém havia conhecido. E vejam vocês, que legal! O livro, ele conta a história de um menino que supera uma luta muito especial. A luta contra os pensamentos negativos. Pensamentos que tentam fazê-lo desobediente, teimoso e mimado. Organizamos todo o material com muito afeto, superamos a timidez,
utilizamos da criatividade e fomos, no dia e hora marcados para realizar o que havíamos nos proposto na escola. E ao ver as crianças ávidas pelas novidades que trazíamos, logo nos sentimos mais tranquilos e seguras. Desempenhamos a colaboração solicitada conscientes do bem que estávamos realizando. E tudo transcorreu super bem. A atividade foi um sucesso, as crianças adoraram, as professoras também, e eu e minha amiga voltamos para o trabalho transbordando de felicidade. E logo, ao chegarmos no trabalho, nos deparamos com uma colega que se mostrou insatisfeita com o resultado do que havíamos feito, fazendo um comentário. E essa situação, ela me trouxe um profundo desconforto, pelo modo como ela manifestou seu ponto de vista. Diante daquela experiência, eu fiquei me perguntando: como não me deixar abalar por um comentário negativo quando o que eu estou sentindo é alegria, satisfação e a certeza de que tudo saiu bem? Como não abalar minha convicção por um julgamento que em nada contribuiu para manter vivo o valor do bem que foi realizado? Quantos pensamentos alheios e negativos eu enfrentei? Eu precisei de um tempo para pensar em como aquela atividade foi concebida, como ela foi planejada, quantos esforços em conjuntos com a minha amiga haviam sido necessários para que tivesse dado aquele resultado. Eu precisei fortalecer a confiança em mim mesma, resgatando e reconhecendo os meus próprios valores, identificando e fortalecendo os pensamentos de bem que me levaram a prestar aquela importante colaboração. Pode projetar o slide, por favor? Nesse sentido, eu encontrei um trecho em que o autor de Logosofia diz: quem é alguém não utiliza as palavras para destruir o que é bom, ou para fazer mau uso delas, porque sabe que destrói a si mesmo. Daí, nasce a primeira sensação de consciência, pois implica o conhecimento dos deveres internos para consigo, para com semelhantes, para com a humanidade. O livro Coletânea de Revista Logosófica, tomo 3. E, com o auxílio desse estudo, eu pude reconhecer com mais clareza a causa do problema e como solucioná-lo. E essa foi uma experiência em que, mesmo diante de uma situação difícil, eu pude colocar em prática o que eu venho aprendendo. Eu escolhi não deixar aquela situação me prejudicar. Eu escolhi conseguir não me deixar influenciar por pensamentos alheios. Ou seja, o pensamento que estava diminuindo o que havíamos realizado. E isso me fez muito bem. Eu comecei a experimentar uma sensação sublime, a de que, vencendo os pensamentos negativos, eu posso ser alguém melhor, melhor que eu mesma, me esperando a cada nova situação que eu preciso viver. E, com o auxílio desse estudo, eu pude reconhecer que, para ser alguém melhor, eu preciso começar a respeitar e a valorizar a mim mesma, a me ocupar em melhorar as minhas condições, fortalecendo o meu querer e a minha capacidade de realizar. E você, Ingrid, o que tem experimentado? Tamires, várias vivências, lutas diárias, constantes. O autor da Logosofia ainda nos traz que a luta é lei da vida, e as lutas internas são os nossos grandes desafios. Me vejo todos os dias treinando para conseguir alinhar os meus melhores pensamentos às minhas lutas e melhorar a qualidade daquilo que eu faço. Tenho aprendido com a Logosofia que conhecer a mim mesma e ter consciência daquilo que eu quero me leva a pensar no que eu quero viver. Mas e aí? Com tudo que a Tamires nos trouxe, já veio alguma vez à mente de vocês questionamentos sobre a força dos pensamentos? Bom, e se os pensamentos têm força? Quais habitam a minha mente e movem os meus dias?
Querem fazer a experiência? Fica o desafio. Diante do muito, do volume, da quantidade de tarefas, já perceberam os seguintes pensamentos? Não vai dar tempo, eu não consigo, larga esse negócio. Como eu vou fazer isso tudo e ainda treinar, ser amiga, filha, namorada e, no meu caso, estudar logosofia? Nessa época de pandemia, ainda veio. Ai, que saudade de estar com as pessoas que eu gosto. Não sei como acontece na mente de vocês, mas tudo isso aparece para mim frente ao volume de tarefas e de tudo que eu quero fazer. Muitos desses pensamentos já ganharam vida e dificultaram a realização daquilo que eu queria fazer. Bom, e o que a logosofia me ensina de diferente que me possibilita virar o jogo diante da correria que o dia a dia me apresenta? Como parar essa correria do querer viver e do querer cumprir com todas as tarefas que se apresentam naquele momento? Com quais eu estou comprometida? Eu tenho um dia ou eu tenho mais dias? Ou eu tenho uma vida por viver? Tenho aprendido com a logosofia sobre a importância de tomar consciência do meu sentir e do meu querer, diante das diferentes situações que eu vivo, além do pensar. A saber querer com pureza de alma e manter puro o pensamento que guia esse querer, como traz a ciência logosófica. Muitas vezes eu me sentia ansiosa frente ao volume do que precisava ser feito, mesmo não demonstrando para as pessoas ao meu redor. Eu ficava angustiada e acabava fazendo tudo com medo, com mais dificuldade, pois sempre achava que não ia dar certo, confiava no acaso. E as conquistas? Como lidava com elas? Eu as aproveitava? Sentia a alegria de haver conquistado o que eu desejava? Não, não conseguia, pois as dificuldades não permitiam. Esses pensamentos me causavam um desconforto interno e uma paralisia diante do novo. Por exemplo, quando eu me formei, era um sonho aquela conquista, anos de esforços. Mas e o depois? O que eu faria? Será que eu estava realmente pronta? Será que eu saberia colocar em prática tantos conhecimentos? E se alguém me perguntasse algo que eu não sabia responder? Por exemplo, orca é baleia ou é golfinho? Por que a água do cassino está marrom e a do Nordeste é azul? Por vezes, surge aquele sentimento de tempo perdido. Como eu poderia ter aproveitado mais a faculdade, o meu curso. Além disso, vem a saudade de estar na universidade, das festas, dos amigos. Um mix de saudade e de insegurança, pelo que eu poderia ter vivido, feito e aprendido. Ou seja, ficava no passado as coisas boas e para o presente a angústia, a dúvida. Alguém se identifica com esses pensamentos? Com esses sentimentos? Será que eu não estava perdendo tempo, dando muito valor a esses pequenos sofrimentos? E agora me diz, como enfrentar o mundo lá fora com tantas dúvidas e incertezas? A sensação é de impotência, com sensação de esquecer os conceitos mais simples, os bases da minha profissão. Toda profissão requer o pensar, o reconectar tudo que eu aprendi. Mas como eu vou conseguir responder se há tantos questionamentos internos que trazem insegurança e enfraquecem as minhas bases? É esse o jeito que eu quero viver? Eu tenho aprendido com o autor da logosofia que buscar o tempo que ficou no passado é uma tarefa árdua, que eu preciso oferecer o espaço para o hoje e me construir no momento presente. E mais tarde, no amanhã, fazer florescer a vida em sua mais formosa ideação e realidade. Pensando sobre isso, será que não faltava eu construir o momento presente? De que modo faria isso? Estar mais atento ao que eu estava vivendo, ter confiança nos passos que eu dei até aquele momento e ir projetando
a partir do que eu vivi o amanhã, aproveitando tudo que eu aprendi, os conhecimentos, as experiências, deixar o sentimentalismo e o apego ao passado para viver o presente com mais realidade, me permitindo experimentar o que eu havia aprendido com mais alegria. Entendi o quanto não era necessário olhar para o agora, o momento presente, aceitar quem eu sou e a bagagem que eu trago para conseguir fazer florescer o amanhã. Eu precisei ter domínio dessa realidade para poder fazer diferente do que estava acostumada, na inércia dos pensamentos. Para pertencer à nova fase da minha vida, que tem tantas coisas boas, mas eu preciso oferecer espaço para descobrir. Bom, como vocês podem imaginar, essa inconsciência se repetia no geral. Eu não pensava nem planejava as minhas ações, mas acreditava que uma hora as coisas iam dar certo, independente de como e de quando. Deixava acontecimentos importantes para mim ao acaso das circunstâncias, inconsciente do que realmente faltava conhecer. Nesse sentido, outra experiência que eu vou relatar para vocês é a prática de esportes. Houve um momento da minha vida em que um dos meus objetivos era realizar corridas ao longo da minha semana, com alguns quilômetros. De cara, já coloquei uma meta alta. Não pensei que estava só começando, que não havia me preparado fisicamente para aquela meta, que para chegar lá, teria que caminhar primeiro. Fazer pequenos ensaios por determinado tempo, aprender a respirar, a me concentrar, acalmar a ansiedade, e que antes da corrida eu teria que me alimentar, no mínimo com uma hora de antecedência, entre tantos outros aspectos físicos e mentais para alcançar o meu propósito. Ninguém me contou que praticar a corrida como uma atividade física exigia bem mais que sair correndo pelas quadras afora. Era de pouquinho em pouquinho, conquistas diárias que me levariam a alcançar o que me propus. Essa ideia surgiu por influência de pessoas queridas que já praticavam esse esporte. Eu achava que era possível para mim, mesmo sem o preparo necessário. Num determinado dia, criei o propósito de no dia seguinte começar. Porém, cada dia havia um pensamento diferente que atrapalhava esse propósito. Era hoje está frio, hoje tem sol demais, hoje eu tenho muito o que fazer, ou hoje não. A iniciativa de correr, conforme havia me proposto, demorou dias e dias. Haviam vários pensamentos postergando. Precisei nutrir a minha vontade com elementos de realidade para realizar aquele propósito. Vocês já pensaram por que postergamos tanto um querer? Natália, pode projetar para mim, por favor? Obrigada. O autor da ciência logosófica traz que, quando se quer algo, deve-se querê-lo com pureza de alma, e para isso é necessário manter puro o pensamento que guia esse querer. E que, quando estiver em via de querer algo, você deve consultar a própria consciência para saber se é digno desse querer. A primeira vez que eu li esse trecho, me veio a seguinte reflexão: quantos projetos que eu quis, que nem nasceram ou só ficaram no entusiasmo? Imaginem um querer como um processo da natureza, como se esse querer fosse uma sementinha, por exemplo. Quais são os fatores externos que colaboram para que a sementinha germine no solo? Chuva, nutrientes, luz do sol, temperatura ideal, tempo. E o que dependeria de mim para que ela crescesse e se tornasse uma linda árvore? Ter disciplina, dedicação, constância. Assim, eu tenho visto na prática são os meus projetos. Eu preciso consultar a minha consciência, nutrir e manter puro o pensamento que guia esse querer, livre de rigidez e de egoísmo. Será que foi por isso que tantos dos meus projetos não prosperaram? Bom, voltando à minha primeira experiência da corrida, quando consegui sair para correr depois de semanas, observei que não consegui ir muito longe, que meu físico não estava pronto,
Não tinha fôlego e tinha dores. 2 quadras pareciam 2 quilômetros, além dos pensamentos que me limitavam. Nessa vivência, eu observei que correr não é de um dia para o outro. Requer preparo, treinamento, paciência ativa e inteligente, vontade e determinação. E na mente, o que se passava? No primeiro momento, eu vi uma pressa agigantada querendo logo alcançar o meu propósito, que já havia sido tão postergado. Eu precisei entender o que se passava na minha mente, compreender todo o processo para agir com os elementos certos, e muita força de vontade para neutralizar os pensamentos que iam contra o propósito, para não desistir no momento seguinte e conquistar esse querer gradualmente. Mas como eu cheguei a essas conclusões? Natália, pode projetar para mim, por favor. Obrigada. O autor da Logosofia traz que, quando o homem se interna nos profundos conhecimentos que lhe mostram em detalhes tudo o que diz respeito à vida, logo percebe o valor que essa tem, e é nesse momento que se propõe criar uma nova possibilidade para que essa vida seja cada vez mais ampla. Bom, com o conhecimento de mim mesma, eu pude entender o que havia ocorrido e possibilitou identificar os pensamentos que me limitavam e trocar o temor pelo valor de ter dado start no meu objetivo. E diante dos propósitos, como eu devo me preparar? Deixar de depender do acaso? Eu, por muito tempo, nem parava para pensar sobre o que gerava na minha mente tantas dúvidas e incertezas. Precisava rever e reformular os meus conceitos de pensamento e a influência que eles têm naquilo que eu faço. Precisava pensar, planejar e aprender a me colocar, a me escutar. Perceber o meu sentir no meio do tanto que brota no caminho. Compreender esses pensamentos com intimidade, observando a força que eles têm, porque são vivos, ativos, independentes e se procriam, foi fundamental para eu ir mais a fundo nas minhas buscas internas, que me auxiliaram a construir as soluções. Com o entendimento e a prática das minhas investigações, passei a agir de forma mais precisa e mais leve, com mais certeza, com menos angústias e mais possibilidades, com agir mais vivo e criativo, mais autêntico. A possibilidade de reconstruir conceitos importantes no meu tempo e com os meus insights do dia a dia foi uma chave para compreender sobre o que faltava, o que me trazia tantos desconfortos internos. Esses ensaios permitiram que, cada vez mais, eu fosse percebendo de maneira mais natural, rápida, espontânea, o que precisava mudar. Agir de forma mais presente, com conhecimento de mim mesma, me auxilia a serenar a mente, ajuda a neutralizar o que atrapalha o meu interno e simplificar as situações que eu vivo, a me ouvir e estabelecer o que eu quero com o coração, a construir o meu amanhã. Bom, e com tudo isso que eu manifestei, como eu tenho percebido que o meu hoje é melhor? Eu tenho experimentado a felicidade nas pequenas porções de bem, como traz a ciência logosófica. Porções de felicidade que valorizam o caminho, o fazer diário, as conquistas, mesmo que mínimas. O que eu posso fazer dentro das possibilidades que eu tenho e sem que eu sinta algum desconforto interno se aproximando. Lembra dos meus tantos quereres da minha corrida? Sim, hoje eu posso chamar da minha corrida, porque atingi meu objetivo. Corro meus 5 quilômetros e coloquei o propósito de correr uma vez por semana. Toda vez que vem o pensamento do hoje não, eu vou igual. Sempre valorizando o que eu conquistei naquele dia e o processo. A felicidade de conseguir. Quanto à graduação, eu vi que precisava retirar o temor da incapacidade com conhecimento e não desmerecer tudo que eu construí. Hoje eu faço pós-graduação e tento construir todo dia o meu trabalho. Cada dia um dia. Vários pensamentos. Mas ver que o processo está se fortalecendo com atividade e conquistas reais me estimulam e me ajuda a continuar buscando o meu propósito.
E quanto a ser filha, amiga, namorada, estudante de logosofia? É possível. As porções de bem também se aplicam. Quando eu observo com conhecimento de mim mesma o meu pensar e consigo extrair, no meio de tudo que acontece, o meu sentir. Todo dia há uma luta, mas a luta faz parte da vida. Então, que elas sejam as melhores, as mais criativas e com mais possibilidades reais. Grata pela participação de todas. Agora eu vou chamar a Natália para finalizar nossa atividade. Então, muito obrigada pela presença e pela atenção de todos, pelo interesse. Nós ficaremos por aqui por mais alguns instantes, para que todos consigam acessar os links. A gente deixou disponível na descrição do vídeo e nos comentários o link para pedido de curso de informação e também para download de livro e do videobook do Chico Valente, que a Tamires mencionou na manifestação dela. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e boa noite.